Alô galera, tudo bem? Mais um vídeo para vocês aqui e vamos falar sobre Síndrome de Rebeca, ciúmes do passado, toque. E tem muita gente que me segue que não tem nada disso porque gosta dos ensinamentos que pode também levar para outros transtornos, como depressão, né? Vamos lá falar sobre a filosofia, a psicologia espanhola, né? O provérbio espanhol: o lado bom na desgraça. Vou falar sobre um cientista teórico, Thomas Edison. Quem não conhece por nome o Thomas Edison, foi ele que criou várias coisas, né? Por exemplo, o gravador de voz, ele que criou a questão de ondas, né? Passar a gravação, teve uma grande influência na construção do telefone. É um norte-americano, ganhou várias medalhas aí como inventor, cientista e empresário, várias patentes. Leu a história dele aqui, que o laboratório de Thomas Edison, né, foi totalmente destruído, gente, em fogo em 1914. Apesar de os prejuízos ultrapassarem cerca de 2 milhões de dólares, o prédio, né, apesar de os prejuízos ultrapassarem, os prédios estava segurando em apenas 238, né, mil dólares, porque era de concreto, que se imaginava a prova de fogo. Muito do trabalho de Edison se foi com as chamas impressionantes daquela noite de dezembro de 1914. No auge do fogo, só para você ter uma ideia, o filho de Edison, Charles, um rapaz de 24 anos na época, procurava freneticamente pelo pai em meio à fumaça e aos destroços. Finalmente, o achou. Quando o filho Charles viu Edison, né, ele refletindo, o cabelo branco ao vento, segundo ele, o coração doeu por ver o pai de 67 anos que via tudo o que possuía ir embora nas chamas. Quando ele avistou, gritou, né, pelo filho: Charles, onde está sua mãe? Chama depressa e traga aqui, porque ela nunca mais terá oportunidade de ver algo assim. Na manhã seguinte, Edison, olhando para as ruínas, refletiu e disse: há um lado bom na desgraça. Todos os nossos erros são queimados. Graças a Deus podemos recomeçar do zero. 3 semanas depois do incêndio, Edison inventou o fonógrafo. Viu, gente? Que interessante. E ele foi, logo em seguida depois, ele criou a lâmpada, né? Aí, umas invenções dele, a lâmpada elétrica incandescente. As suas invenções foram grandes. O Thomas Edison, né, ele criou vários dispositivos de comunicação e mudou o sistema de energia elétrica que são utilizadas até hoje. Uma delas aí também criou, ajudou a criar a bateria de carro elétrico, câmara de cinema, caneta elétrica, né, invenção, que foi as primeiras agulhas elétricas de tatuagens, a questão da distribuição de energia elétrica, embalagem a vácuo, fonógrafo, né, que é muito interessante, porque é capaz de gravar e produzir sons, né? E lâmpada incandescente. Então, depois de ter acontecido isso, ele disse, né? Graças a Deus podemos recomeçar do zero. Há um lado bom na desgraça, todos os nossos erros são queimados. E é isso que você tem que fazer: jogar todo o passado no lixo. Passado de pessoas que
não fizeram parte da sua vida, que são irrelevantes. Ter um mantra interessante para você é ajudar o seu subconsciente a readaptar a nova questão. É você fazer o seguinte: estou inteiramente livre desse hábito de sofrer. Porque as melhores coisas que a gente pode ter é virar a página. Quando as pessoas se encontram, é isso que nós temos que fazer, virar as páginas. A minha página e a página de outras pessoas somos viradas. Por isso que as pessoas não conseguem ser felizes hoje. Nós erramos, nós cometemos falhas, nós cometemos erros. Temos um museu de erro, mas se você for toda vez lá resgatar informações, episódios que não faz parte de você, dificilmente vocês vão ser felizes. E o ciúmes faz com que você pegue informações do passado e a mente começa a sofrer como se estivesse acontecendo agora. Por isso que é bom você lembrar sempre que a mente subconsciente não se empenha em provar os seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos. O subconsciente reage segundo a natureza dos seus pensamentos ou sugestões. Se você conscientemente aceita que alguma coisa é verdadeira, por exemplo, mesmo que possa ser falsa, o subconsciente, gente, aceitará como verdadeira e agirá para produzir resultados que terão necessariamente que seguir, porque a mente consciente aceitou como verdade. Muitas vezes você perde na questão da mente consciente, ou aliás, da mente subconsciente. Porque o subconsciente não sabe separar o real, o falso, nem do passado, o presente e do futuro. O que faz aí os pensamentos voltarem a ser repetitivos e trazer as memórias associativas é o subconsciente. A mente consciente é raciocinadora, né? É a mente que no aqui e agora, né? E você, por exemplo, escolhe seus livros, casa, companheiro de vida, o que você pensar ou não. Isso é a mente consciente. Você escolhe ter ou não. Agora, por outro lado, né? O subconsciente, que não é o consciente, né? As mesmas questões que traz aí os pensamentos involuntários, que é a mente subconsciente, é que faz seu coração continuar a funcionar automaticamente. Dirige funções vitais de digestão, circulação, respiração. Você está dormindo, você não para de respirar, porque a mente consciente está trabalhando. Que aí utiliza processos independentes de controle do consciente. Lembre-se, o consciente, a forma é te livrar do perigo. E aí você coloca coisas na sua cabeça que não tem nada a ver com você. E você não vira o seu passado e nem vira o passado da sua esposa. E tudo que você tem, gente, é a mente. É o mais precioso que você possui. Então não vale a pena você ficar stalkeando, atrás, relendo, olhando, pesquisando. Vida de pessoas que não te diz respeito, né? Então, sempre fique do lado da sua mente consciente, que é racional, é real. E trate um pouco melhor o subconsciente, que é o irracional. Muitas vezes a gente tem que ajudar a nossa mente irracional a pensar, que é o nosso subconsciente. Porque a gente raciocina e não pensa, né? As coisas que podem resultar em sofrimento. Porque o subconsciente, para vocês entenderem, é a sede das emoções. É onde que está o ego. É a mente criativa. Se pensar no bem, o bem seguirá. Se pensar no mal, o mal seguirá também. É dessa maneira que a mente funciona. Sendo mal ou sendo bom o passado da pessoa, não interessa, teve um ponto final. Não interessa que foi ela que terminou, que foi ele que terminou.
Não interessa. Interessa que é ponto final. E a pessoa é outra hoje. A nossa mente, ela funciona, né? Tanto para bem, tanto para o mal, tanto para o negativo, tanto positivo. E vocês estão cansados de saber que aquilo que você alimenta mais, a mente vai fortalecer no seu consciente. Então, esteja consciente. Então, tudo aquilo que você afirma na sua mente, a sua mente vai começar a trabalhar de maneira correta. Porque aí você vai atingir células, neurônios, a sinapse. Você vai fortalecer o músculo, o cérebro, de maneira correta. Porque tudo aquilo que você afirma mentalmente e emocionalmente, como verdade, o subconsciente aceita e materializa em sua experiência. Basta que o subconsciente aceite a ideia. E para aceitar a ideia, você tem que ter paciência, porque a mente subconsciente, muitas das vezes, ela vai gerar uma guerra com você. A lei da mente trabalha o seguinte: tudo que você resiste, persiste. E tudo que você evita, tudo que você não quer pensar, para a mente você está dando importância, porque quando você não dá importância para algumas coisas, você não liga, né? Você não liga. Agora, se você reagir, brigar, xingar e não deixar o pensamento passar, a mente entende isso como importante, como ameaça. Então ela vai voltar. Reação, resposta, né? Que obtemos na mente consciente. E nunca se esqueça que é determinada pela natureza de pensamentos ou ideia que mantemos a mente consciente. Só para você ter uma ideia, vários estudos científicos já apontaram quando os pensamentos são transmitidos ao subconsciente, são feitas gravações nas células cerebrais. Por isso que a mente é um músculo, né? É academia, e a pessoa tem que ter paciência com isso. Aceitar o processo. Porque o pensamento positivo, você desenvolver umas questões cognitivas legais, vão ser feitas gravações nas células cerebrais. No momento que você aceita a ideia subconsciente, ela vai atuar para colocá-la imediatamente em prática, né? Trabalhando por meio de associações de ideias. Então o que acontece? Você fica com raiva de algo do passado dela, de X, o nome da pessoa. As coisas que você vai acontecer no dia a dia, vai acontecer coisas que vão associar esse evento. Então você tem que fazer de tudo para não adotar, terceirizar esses episódios que não tem nada a ver contigo. Porque a mente, o que ela vai fazer? Ela vai fazer gravações nas células cerebrais. Então você não tem que utilizar isso contra você. Você tem que não dar importância. Você não tem mais o que saber desses assuntos. Esse assunto não te interessa. E a mente subconsciente, ela aceita tudo, né? E se ela não tiver gerente, que é a própria pessoa, de questionar, de criticar e de não aceitar qualquer tipo de pensamento, vai ter uma vida mais feliz, que nem o Thomas Edison, né? Ele resignificou os acontecimentos. E aí virou praticamente um provérbio espanhol. Um provérbio espanhol em relação a isso, né? Todos os nossos erros são queimados. Por isso nós temos que virar a página. Porque tem um provérbio espanhol que fala: se sua casa pega fogo, aproveite para se aquecer. Então, meu amigo, a melhor coisa que você faz é não causar doenças para você, doenças psicológicas. E a Rebeca é uma porta para doenças, tanto físicas, tanto psíquicas. Se você não tratar de forma correta, você vai só adquirindo doenças na sua mente e no seu corpo.
Então o subconsciente e o inconsciente começam a brigar. Por isso que vai gerando doenças no corpo. Porque os dois sistemas podem trabalhar separados ou em sincronia. É um módulo, né? Porque quando a percepção de um período chega ao centro de comutação do cerebelo, as mensagens, gente, são enviadas ao córtex, né? E a amígdala cerebral do subconsciente, que é aquela regiãozinha que eu vou cansar de falar, que fica atrás do olho direito, acima da orelha direita. Tem a região do córtex pré-frontal, tem aí o núcleo caudado, né? Começa aí as mensagens sendo enviadas, que aí vai a capacidade de defesa do indivíduo, pode começar a reagir antes mesmo de o perigo ser real, notado, avaliado pelo consciente. Por isso que as pessoas têm Rebeca, têm toque, começam a sofrer, porque não sabem lidar com esse sistema autônomo. E o instrumento criativamente, né? Porque se deixar dessa maneira, os pensamentos se transformam em atos. Porque todo pensamento é elaborado pelo consciente e aceito como verdade e enviado pelo córtex, né? E aos demais órgãos do cérebro que embasam o subconsciente. E isso vocês têm que ficar bem claro e entender que a fim de se transformar em nossa carne, né, é manifestado como realidade em nosso mundo, porque você começa a se sentir ameaçado. E aí você vai perdendo o amor, o encanto, o carinho pela pessoa amada. Então sempre vê as coisas de um outro ângulo. E a casa lá pegou fogo do Thomas Edison, né? A fortuna foi embora, ele tinha erros, tinha aceito. Então ele olhou que há um lado bom na desgraça. De você entender que o fogo, as coisas, apagam as coisas ruins. Então você chegou na vida dessa pessoa amada aí, essa história já foi virada. Não há nada a ser feito lá. Vire a página. Quando o Thomas Edison virou a página e entendeu que os nossos erros são queimados, a mente criativa dele começou a trabalhar. Começou a trabalhar de forma correta, né? E ele fez várias invenções que impactaram, né? Mudaram o percurso do universo. Pensou se ele ficasse lá preso no que perdeu, no que aconteceu, o que houve, buscar culpados, começar a colocar coisas no coração dele que não deve? Onde esse homem iria parar? Então não trave a sua vida e nem trave a vida da pessoa que você ama. Aceite o inevitável. Não tem mais o que fazer. Quando você chegou, essas coisas já estavam resolvidas. Então é isso que você tem que pensar.